Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a correção da atividade 3 de notação científica, onde a gente vai tratar com operações com notação científica. Ok, vamos para as questões. O resultado da operação desse número aqui, que no caso aqui vai ser. Começar a separar de trás para frente, milésimo, centésimo de milésimo, um milionésimo, 5 milionésimos. Nossa, é meio ruim de ler. Então, no caso aqui, ó, você nota que esse número é um número extremamente pequeno, tá? E que também é um número que eu vou ter que trazer essa vírgula para frente. Ou seja, eu vou ter que levar a vírgula para a direita. Isso me gera um expoente negativo, ok? Então, no caso, o expoente que vai representar esse número vai ser, vou trazer essa vírgula até aqui depois do 5. Então, vou ter que deslocar minha vírgula 7 casas. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Vamos lá para o próximo número, que aqui eu tenho 42 milhões, um número grande, onde eu vou ter que colocar a vírgula, que ele não tem vírgula, eu vou colocar a vírgula, levar para aqui para o final, ok? Então, essa vírgula vai para a esquerda, ou seja, vai para trás, certo? E esse número vai ter um expoente positivo, ok? Então, no caso aqui, a vírgula vai deslocar até aqui o 4, vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 7 positivo, porque aqui o deslocamento foi de 7 casas, ok? Então, aqui, como é que a gente vai proceder? Primeiramente, aqui nessa questão, eu vou obedecer uma propriedade. A propriedade que eu vou obedecer é a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base. E que base é essa? É uma base 10. Então, isso aqui eu vou fazer na base 10. Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a base, repete a base e soma os expoentes. Ou seja, toda vida que eu estiver fazendo a multiplicação de notações científicas, eu vou ter que fazer essa multiplicação de potência de mesma base, tá? Então, no caso aqui, eu vou repetir a base e somar os expoentes, ok? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar a parte numérica, 5 vezes 4,2. Então, aqui 4,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, aqui, um número após a vírgula na multiplicação, um número após a vírgula no resultado. Então, aqui eu vou ter um resultado de 21. E aqui na potência de base 10, eu vou repetir a base e eu vou somar o menos 7 com o mais 7. Ok? Então, aqui vai ser 21 vezes 10 elevado a menos 7 mais 7, que no caso aqui eu vou eliminar. Por quê? Porque são opostos pelo sinal. Vou diminuir e colocar o sinal maior, mas não tem maior. No caso aqui, vai ser 0. Então, eu posso também eliminar esse 10 elevado a 0, porque ele vai ficar como se fosse 1, ok? Então, fica 21 vezes 1, vai ficar 21, certo? Só que 21 não está em notação científica. Então, para que eu coloque o 21 em notação científica, eu vou ter que trazer a vírgula para trás aqui, certo? Colocar uma vírgula e trazer para trás, ok? E toda vida que eu trago a vírgula para trás, aqui, o meu expoente aumenta ou fica positivo, ok? Então, fica 2,1 vezes 10 elevado a 1, que faz correta a minha alternativa C, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão.
Fazer aqui minha fotinha aqui para esse canto, para melhor a visualização. Aqui, nesse caso, eu vou estar fazendo uma divisão de notações científicas, ok? Aqui, eu tenho que expressar o resultado da operação de 0,000000006 bilionésimos por 15 milésimos. 15 décimos de milésimos. A leitura é estranha, né, gente? Então, no caso aqui, vamos lá fazer a análise. No caso aqui, eu tenho essa vírgula aqui. Aqui eu já tenho a vírgula, vou trazer essa vírgula para frente. Ou para a direita. E esse caso aqui, da mesma forma, eu vou trazer para frente, para a direita. Então, os dois vão ter expoente negativo. Expoente negativo. Então, no caso aqui, gente, eu vou ter o 6 aqui, eu vou levar a vírgula até depois do 6 e vou contar o deslocamento. No caso aqui, eu vou ter um deslocamento de 9 casas decimais. Então, no caso aqui, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a menos 9. E vou dividir por 15, 1,5, por 15 não está em notação científica, vezes 10 elevado aqui, o deslocamento foi 4. 10 elevado a menos 4, ok? Então, aqui eu vou fazer uma propriedade que a gente chama de divisão de potência de mesma base. Eu vou colocar aqui abaixo. A propriedade utilizada é a divisão de potência de mesma base. E que base é essa? No caso, é a base 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou subtrair o expoente. Pronto. Então, essa é a regra que a gente vai estar utilizando nessa resolução, ok? Então, eu vou fazer a divisão de 6 por 1,5, vou fazer aqui no cantinho, 6 dividido por 1,5. Aqui, eu vou ter que tirar a vírgula e acrescentar um zero, fica 60 por 15, que vai ser 4. 4 vezes 15, 60, para 60 nada, ok? Então, no caso aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 9, menos da divisão e o menos 4, ok? Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 9, menos por menos fica mais 4. Então, ficará 4 vezes 10 elevado a, diminui aqui, dá o sinal do número maior, fica menos 9 mais 4, 9 menos 4, 5, sinal do maior fica menos. Então, aqui fica sendo correta a minha alternativa A, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Represente o resultado da multiplicação de 1 bilhão e 300 milhões por 50 bilhões em notação científica. Então, aqui eu tenho dois números grandes, dois números bem grandes, onde eu vou ter que colocar uma vírgula no final de cada um e vou ter que jogar essa vírgula para trás ou para a direita, ok? Então, vou deslocar essa minha vírgula para a direita em ambos os casos. Então, no caso aqui, eu vou ter dois expoentes positivos. No primeiro caso aqui, 1,3 vezes 10, contando o deslocamento aqui, vai ser de 9, vezes 5 vezes 10, elevado ao expoente do deslocamento aqui, que é 10. Então, aplicando a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, onde eu vou repetir essa base e somar os expoentes. O expoente do 10 vai ser 9 mais 10, que vai ser igual a 19, ok? Agora, eu vou multiplicar o 1,3 pelo 5.
Então, 1,3 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Fica 6,5. Então, o resultado aqui, 6,5 vezes 10. 6,5 vezes 10 elevado a 19. Faz correta a minha alternativa C. Ok? Quarta questão. Qual é o resultado da divisão de 4.500.000 por 9 décimos de milésimos? Pronto. No caso aqui, eu vou ter um número que é grande, onde eu vou ter que levar minha vírgula aqui para trás. Então, meu expoente aqui vai ficar positivo. E nesse caso aqui, o número pequeno, tá? Que eu vou trazer aqui o expoente aqui para frente. E esse expoente vai me gerar um expoente negativo. Ok? Então, no caso aqui, eu vou ter o 4,5, eu conto o deslocamento aqui, o 4,5 vezes o 10 elevado a 6, positivo, que eu vou dividir pelo 9 vezes 10 elevado aqui ao deslocamento, que foi 4, no caso, menos 4. Ok? Então, no caso aqui, vou fazer a regra de divisão de potência de mesma base, onde a base 10 eu vou repetir e diminuir os expoentes. Ok? Então, vou fazer essa divisão aqui abaixo. 4,5 dividido por 9. Então, tiro a vírgula e acrescento 0. Aqui não vai dar para dividir, 0, e aqui 0. Fica 450 por 90. Corto 0 com 0, fica 45 por 9, vai dar 0,5. Ok? Então, vai ficar aqui 0,5 vezes 10 elevado aqui, vamos ver, 6, o 6, né? Menos da divisão e menos que já tem no 4. Então, fica 0,5 vezes 10 elevado a 6, menos por menos vira mais, e fica 0,5 vezes 10 elevado a 10. Então, gente, essa questão é uma questão que não vai ter gabarito. Por quê? Para que eu aumente esse número aqui e deixe ele no formato de notação científica, eu preciso diminuir meu expoente, tá? Então, para aumentar o número, eu preciso diminuir o expoente. Vou anotar essa dica no próximo slide, tá certo? Então, fica 5 vezes 10 elevado a 9, tá? Para eu aumentar o número, jogar uma casa decimal para frente, eu tenho que diminuir o expoente, ok? Então, nesse caso aqui, eu não vou ter uma alternativa correta nessa questão, certo? Então, essa questão não tem gabarito. Ok? Então, vamos à nossa próxima questão. Última questão, a quinta. Diminuir aqui a minha fotinha para dar para ver a alternativa E. Pronto. Então, aqui eu tenho um caso que eu vou precisar mexer no expoente. Por quê? Porque para eu poder somar duas notações científicas, eu vou ter que igualar os expoentes. Aí cabe a dica. Para aumentar o expoente, eu tenho que diminuir o número. Como assim diminui o número? Reduz uma casa decimal. Como assim reduz essa casa decimal? Eu ponho uma vírgula aqui e trago ela para trás. Então, nesse caso aqui, fica 0,8. Ok? Então, vai ficar aqui 2,3 vezes 10 elevado a 5
mais 0,8. Note que aqui era 8, eu joguei uma vírgula aqui para depois do 8, tá? Fica 0,8 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, eu reduzi uma casa decimal do 8 e aumentei no expoente do 10. Uma vez que os dois expoentes estão iguais, assim eu posso somar. Então, eu vou somar o 2,3 mais o 0,8 e vou obter 3,1. E o 10 elevado a 5, que está igual, eu repito, ok? E assim a gente finaliza a nossa correção, tá, gente? Obrigada e bons estudos.